Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos com um vídeo do Reinaldo Azevedo. Tarcísio ataca Lula, põe-se de joelhos para Bolsonaro e Trump e vende indulto impossível. Vamos ver aqui o que o Reinaldo Azevedo tem a nos dizer sobre isso. Aí o Tarcísio, ele errou o tom. E quando você erra o tom, aí para acertar é duro. Né? Mesmo num coro, viu? Coral de escola. Errou o tom, depois aí tenta pegar e precisa parar. Para o ensaio. Vai bem que a música, para o ensaio. Não dá, porque você não entra mais. Não. Né? Eu acerto no meio. Não, tá tudo errado. O ouvido já ficou em outro tempo. Nossa, Valibene, falei que você fosse especialista em música, mas de qualquer modo é verdade o que eu estou falando. Não é, Valibene? É verdade. Tem que parar. Mas ele errou o tom, aí ele tentou acertar, e aí, lá em Dois Córregos tem uma expressão que eu não posso falar no ar, Lucas, mas que a pessoa entende lá das cavernas do Inhudo. É o seguinte, tem gente... Como é que eu vou falar? Que zaga e senta em cima. Zaga no lugar errado. Entendi. Né? Entendi. E aí falei, zaguei, fazer o quê? Vou sentar em cima para esconder. Aí espalha tudo, fica uma zerdeira desgraçada. Né, do que é que eu tô falando? Vai. Ainda ontem, ao se manifestar sobre as tarifas impostas por Donald Trump, o governador de São Paulo, que será o estado mais afetado por elas, preferiu ignorar as medidas do presidente americano e atacar o governo federal. Escreveu o seguinte nas redes: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Narrativa. Mano, isso aí, pô, é foda, né? É vira-latismo puro. Pô, é foda, os caras se chamam de patriota, enfia a bandeira do Brasil no rabo, pinta a rola de verde e amarelo, né? Faz de tudo, menos defender a porra do Brasil, cara. É incrível, é incrível. Cara, o Trump coloca uma taxa absurda que vai, inclusive, né, que vai beneficiar apenas os Estados Unidos e vai foder todo o setor produtivo brasileiro, o setor exportador, ou seja, a burguesia que exporta, que exporta e recebe dólar dos Estados Unidos, essa, que de forma geral é bolsonarista, né, que é fascista, essa tá se ferrando com isso. E esses caras estão apoiando. É muito bizarro isso, é muito vira-latice, é muita subserviência aos Estados Unidos, cara. É muito absurdo. Uma ova. Bolsonaro é o primeiro item da carta do Trump. Vamos lá, vamos às verdades. O senhor já disse aqui o que o senhor quis. Vamos às verdades. Lula colocou sua ideologia acima da economia. Mentira. Mentira, porque o Lula tá fazendo uma política econômica de direita, sabe? De centro-direita. Um neoliberalismo mais, entre aspas, tranquilo, mais social, mas continua sendo neoliberalismo, continua sendo austeridade fiscal, continua sendo corte de gastos em áreas essenciais, e continua sendo pagamento de juros e dívida para banqueiro, né, absurdamente, enquanto com aquilo que a gente deveria estar gastando dinheiro, a gente não gasta, né? As relações com os Estados Unidos estão fluindo normalmente. Que ideologia? Ideologia quê? Está se referindo aos BRICS? Se o senhor for eleito, o senhor vai sair dos BRICS? Anuncia! Põe lá no seu programa de governo, Valentão. Se a questão é essa. Tiveram tempo a prestigiar ditaduras que... Foi o Lula que ganhou o relógio de ditador que derrete inimigo com ácido? Ou foi o seu chefe político? Foi o Bolsonaro. É que não importa, para eles não importam. E isso é uma coisa fundamental aqui. Que talvez a gente imagine assim que esses caras são teoricamente limitados, que a maioria deles são, tipo, Bolsonaro é uma porta, né? Ele é realmente muito burro. A Carla Zambelli, ela é muito burra. O Moro, ainda que juiz federal, burro.
Enfim, a gente tem vários outros, né, que estão aí na política, que são portas de burro, mas que eles sabem muito bem, por exemplo, né, que não importa se é ditadura, né, importa quem que está no comando da ditadura. Porque para o marxismo-leninismo, né, isso é importante, está lá em Lenin, no Estado da Revolução, e está não só em Lenin, no Estado da Revolução, está em Engels também, em Marx. O Estado é sempre necessariamente uma ditadura. O Estado é um aparato de dominação de classe. Ele é sempre uma ditadura de uma classe voltada para outra, ou de um conjunto de classe voltado para outro conjunto de classe, né? E, e eles se dão muito bem com as ditaduras, né, que são ditaduras da burguesia. Ditadura lá da Arábia Saudita, pô, tranquilo. Etnocracia, tranquilo. Países como o Estado de Israel, que convive no regime de apartheid, para eles é maravilhoso. Agora, qualquer tentativa de um Estado, pelo menos anti-imperialista, né, pelo menos não lacaio aos Estados Unidos, aí já é uma ditadura malvada, etc. O Brasil tem que se relacionar com países. Os Estados Unidos não se relacionam com ditaduras, eles ganham até. Vai ganhar um avião de ditadura. Assim como seu chefe ganhou um relógio cravejado de diamantes. E a mulher dele um colar. Tem que ter relações institucionais. E cada país que cuide de si. Como é que é defender a censura? Censura de quê? Que censura? O senhor está misturando decisão do judiciário com decisão do. Sim, os Estados Unidos são os principais investidores indiretos. Qual foi a agressão do Brasil aos Estados Unidos? Isso é mentira. Não existe. Não existiu. Não existe, é pura baboseira bolsonarista isso. É o que o bolsonarismo faz, assim, desde a sua formação, desde a sua gênese, que é olhar para a realidade, olhar para os problemas da realidade e vir com uma explicação, vir com uma proposta sobre o que fazer com esses problemas, na verdade, que é absurda, entendeu? E, tipo, a gente temos problemas com saneamento básico, então o que a gente vai fazer? Vamos privatizar a Sabesp. Agora, a partir do momento que a empresa começar a ter lucro, agora, né, o saneamento básico vai aumentar. Não, definitivamente não. A gente sabe muito bem que quem se dá bem com privatização é quem compra a empresa, né? Porque para quem recebe o serviço, é um serviço pior, mais caro, com menos profissionais, a qualidade do trabalho de quem trabalha na empresa diminui, o salário diminui. Então é bom literalmente só para quem compra, né? E aí, essa é a explicação que eles dão. Eles dão, a economia está indo mal, a culpa é dos gays. Se não tivesse tantos gays no mundo, né, a economia estava melhor. Então, é esse tipo de explicação fantástica que eles dão, né, ideologizada, assim, para poder explicar coisas que às vezes nem tão complexas são, porque, por exemplo, essa questão da tarifa, primeiro é por causa do BRICS. Muito claro, muito patente, né? O Trump tá falando isso, pô. É só ver o que o cara fala, pelo amor de Deus. Primeiro, é por causa do BRICS, porque o Brasil tá no BRICS, que o BRICS tá incomodando eles, né? Porque eles se sentem atacados pelo BRICS, porque o BRICS não quer, os países do BRICS não querem ficar dependentes do dólar eternamente. Eles querem desenvolver a economia de uma outra forma. Só que para os Estados Unidos é necessário, né, inclusive, que o dólar seja a principal moeda do mundo, a principal moeda de troca do mundo inteiro, para poder controlar, né, a economia do mundo inteiro, né, para eles continuarem sendo o principal país imperialista, inclusive, né? Então, é evidente que é por causa do BRICS, e é evidente que é por causa do Bolsonaro também, porque ele cita o Bolsonaro, que nem ele acabou de falar, o Reinaldo acabou de falar, ele cita o Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro, né, o deputado federal de licença, que está agora nos Estados Unidos planejando contra o próprio país e se chama de patriota ainda, ele tá lá no ouvido do Trump, fala, por favor, você poderia taxar o meu país e ferrar com os meus cidadãos, com meus compatriotas? É isso.
Essas são as explicações. Para além disso, o Lula, o Xandão, o Alexandre de Moraes, o STF, os alienígenas, os pneus dos quais eles rezam, é, nada disso é real. Nada disso confirma no mundo real, na materialidade, nada disso se confirma. Sabe por que o senhor está assim? Por causa desse videozinho que quem está acompanhando pela televisão e pelas redes sociais vai ver, o senhor meteu o boné do Make America Great Again. O que a direita, eu já disse, mundo afora não fez. Só aqui a direita chulé fez isso. Tem que ser muito cachorrinho para usar o boné do MAGA. Bah, assim, tem que ser um grande corno. Não tem como não ser, cara. Eu garanto que os bonés MAGA, né, do Make America Great Again, que vem pro Brasil, eles já vêm com os buracos aqui do lado, né? Porque são tudo corno, mano. Brasileiro que usa isso é corno, não tem. Só que minha mulher tem ódio dessa palavra que ela acha muito vulgar. Mas é a direita chulé. Por quê, Rei? Você tem chulela traumatizada? Não, eu não tenho. Quanto? Zero. Graças Boa. a Deus. E eu não diria isso se ela não estivesse ouvindo, sabendo que é verdade. Porque mentir para a família é feio. Isso é verdade. Zero. Ai, o pé é perfumado? Olha, Em certa medida. Mano, olha esse cara, mano. Olha o Tarcísio com esse boné. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou tirar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha esta merda. Este arrombado. Este fascistinha. Com esse boné do Make America Great Again. É muito absurdo. se eu tomar banho direito. Na moral, esse tipo de gente, tipo de político, que claramente entrega os interesses nacionais para uma potência estrangeira, esse tipo de político tinha que ser cassado do seu mandato e tinha que ser preso, mano. Não tem político que faz política, políticas contrárias aos interesses do próprio povo tinha que ir preso. Isso é muito absurdo. Isso é absurdo que isso aconteça. E tinha então ficar com cheirinho de sabonete. E eu faço isso todo dia. Então, é o ponto. Eu não tenho. Mas é uma direita chulé, uma direita vulgar, mequetrefe. Entreguista. A Gleice respondeu: quem está colocando ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifário de Trump contra o Brasil. Exatamente. Pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente dos Estados Unidos. É verdade. É verdade. É óbvio. É evidente que sim. Ele que está ideologicamente alinhado contra o país dele por causa do ex-presidente, do futuro presidiário, do qual ele precisa muito do apoio, né? Porque ele quer ser presidente do Brasil ano que vem. Ano que vem não, né? Em 2027, mas a eleição ano que vem. Então ele precisa do apoio do Bolsonaro, porque sem o apoio explícito do Bolsonaro, o bolsonarismo não vai inteiramente, pelo menos, né? Pro Tarcísio, vai ter uma boa parte que não vai. O bolsonarismo sem o Bolsonaro é fragmentado. Tem vários nomes, então, vários nomes, inclusive, que brigam entre si, né? Então, assim, não é bem assim, né? É justamente o contrário. Não é o Lula que, por causa da ideologia, vai contra os interesses do Brasil. É justamente o bolsonarismo. Aí o Haddad, aí sim, né? Quem é o valente que vai falar aí? O Haddad também reagiu ao Tarcísio. Ministro mínimo. da Fazenda, em entrevista ao canal do Barão, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, também reagiu a essa fala do governador e a associou a de um vassalo. Não, é isso aí. Mas é uma É decisão vassalagem. eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque, ou bem, uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1800. Assim, infelizmente, existe muito espaço para o Brasil para vassalagem.
para entregar os interesses do próprio país para os Estados Unidos, ou para a China, ou para a Inglaterra, sei lá. Assim, é, o que mais tem na história do Brasil é literalmente isso, desde que o Brasil é Brasil. 22, isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. É isso mesmo. Vassalo, um termo que ele traz da Idade Média, né? Aquele que servia a um senhor. Lembrando que o vassalo não quer dizer o pobre necessariamente, tá? O duque era vassalo do rei. O barão era vassalo do duque. Enfim, dentro da ordem que havia ali. Mas a vassalagem também é sinônimo de submissão. Perfeito. E foi o que o Tarcísio fez, ele ignorou a adesão do Trump. Culpar o Lula? Olha, nem a mídia conservadora comprou a tese. Vocês estão sozinhos nessa. É que talvez até para eles, talvez para eles seja muito difícil isso. Né? Provavelmente para eles é muito difícil não conseguir se alinhar direto com o discurso deles automaticamente, porque a realidade está tão longe do discurso, né, que nem eles, nem a Jovem Pan da vida consegue noticiar algo nesse sentido. Aí o Tarcísio respondeu. O que foi? No evento em São Paulo, para a entrega do primeiro trem da linha 6 laranja do metrô, Tarcísio reagiu a essa fala do ministro. Disse que é preciso falar menos e trabalhar. Reinaldo, vamos ver como é que você avalia essa resposta depois de ouvi-lo. Não, primeiro, eu acho que ele tem que cuidar da economia, né? Se ele cuidasse da economia, ele estaria indo bem. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Não tem problema fiscal. Não tem problema fiscal. O problema é o arcabouço fiscal. Agora não tem porque esse discurso de que existe um problema fiscal é o discurso de quem diz para resolver o problema fiscal é necessário cortar gastos. Essa é a lógica neoliberal. Isso é neoliberalismo, isso é austeridade fiscal. A gente tem que ser extremamente contra esse discurso, a gente tem que combater esse discurso, porque ele não é baseado, né, em ciência econômica, sabe? Isso muito pelo contrário. Enfim, é só ver os 10 países da OCDE, né, os 10 primeiros países da OCDE. Nenhum faz austeridade fiscal. Nenhum tem teto de gastos. Em lugar nenhum do mundo isso funciona assim. É só no Brasil, dependente, né, onde tem lacaio, onde tem patriotário, né, onde tem, né, a quantidade de deputado de direita e bolsonarista que tem no Congresso Nacional, quantos senadores que são de direita. Essas pessoas, que não é só o governo Lula, isso é importante dizer, não é só o governo Lula que fez o teto de gastos, não é só o Haddad. Todo o Congresso Nacional, todo o Senado, eles foram os responsáveis, né, pelo arcabouço fiscal, pelo novo teto de gastos. Segundo, o tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. Agora o discurso mudou, entendi. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa agora estabelecer uma mesa de negociação. O que a gente vê é que dos países do G20, o mais afastado da Casa Branca é o Brasil. A gente tem dado demonstrações muito ruins, como foi agora na última reunião dos BRICS. Então, nós precisamos estabelecer o consenso. Lembrar o seguinte, os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. É o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Então, a gente tem muito a perder. Isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o Brasil, nem para o americano, porque vamos lembrar que vários produtos brasileiros são importantes para empresas americanas. Nós temos um problema fiscal. O que não está indo bem no Brasil? O mais baixo desemprego da série histórica? O senhor acha isso ruim? Mais ou menos também, né, Reinaldo Azevedo? Mais ou menos. É aí que a gente começa a entrar na discordância com o liberal, né? Ainda que ele seja um liberal de esquerda. Porque, primeiro, esse dado de menor desemprego da história, desemprego
Eu queria estar vendo esses empregos em algum lugar, né? Porque assim, Uber, bolo de pote, iFood, isso não é emprego, isso é trabalho. Eles têm trabalho, mas eles não têm emprego. Porque emprego significa garantia férias, 13º, garantias da FGTS, a INSS, seguro-desemprego, seguro em caso de acidente, né? Estar segurado perante o INSS, caso algo aconteça, caso tenha acidente de trabalho, ou até acidente fora do trabalho, né? As pessoas que estão no MEI, né, em cima de uma bike, isso quando estão no meio, elas não têm isso. Não tem garantia nenhuma. Se quebrar a perna um dia, tu vai passar fome no outro, porque tu não vai conseguir trabalhar e não vai fazer dinheiro e tu não vai receber porra nenhuma da empresa, que a empresa tá pouco se fudendo por você. Porque igual tu tem 200, 300 que estão esperando. Então, esse dado de desemprego, de menor desemprego da história, esse é um dado falseado. E, infelizmente, o método de pesquisa, o método de dizer é isso. Se a pessoa está ocupada, considera-se empregada. Mas é isso. Ocupação, trabalho não é emprego. É diferente. Então, não é bem assim. As coisas... É isso, né? O papel do comunista é sempre esse, né? É dizer, quando tu olha para a extrema-direita, eles falam, porque o mundo está acabando, porque o Lula está destruindo o país, aí a gente tem que ter esse papel de praticamente defender o governo e falar, não, gente, não é bem assim. Vocês estão exagerando absurdamente, as coisas não estão tão ruins assim. E aí, quando a gente olha para a esquerda liberal, eles falam, não, porque o país está uma maravilha, porque tem o menor índice de desemprego, porque o país está crescendo, olha o PIB, não sei o quê. E aí a gente tem que ficar, pô, não, calma aí também, cara. Não tá tão ruim quanto os bolsonaristas estão dizendo que tá, mas também não tá uma maravilha. Tá muito longe disso, inclusive. E poderia estar muito melhor, inclusive. Não tá uma maravilha. Não tem 4% de desemprego. Isso dado é falso. Não existe. O PIB tá crescendo. Sim, mas ninguém come PIB. Já dizia, inclusive, o quadro histórico do PT, que é a Maria da Conceição Tavares. Ninguém come PIB, gente. Não importa se o PIB cresceu 2%. Qual que é a distribuição desse crescimento? É isso que importa. E aí a gente tem que ficar, não, calma. Não é tão ruim, mas também não é tão bom. É abaixo da média, inclusive, né? Abaixo do que já fez no Lula 1 e Lula 2, mas também porque tinham condições políticas e geopolíticas diferentes, né? A mais baixa desigualdade da história, o senhor acha isso ruim também? O mercado de trabalho que continua bem, o senhor acha isso ruim também? A renda do mais pobre ter subido 18%. Sim, inflação de 8% para o pobre. Renda 18%. No conjunto do Brasil, 11%. O senhor acha isso ruim também? Eu não acho que é ruim, eu acho que é pouco. Eu acho que dá para fazer mais. Eu acho que o aumento do salário mínimo, ainda que real, ele é muito pouco, especialmente porque a partir de agora, o aumento do salário mínimo ele vai estar ele está atrelado ao novo arcabouço fiscal, né? Ao novo teto de gastos. Ou seja, o aumento do salário mínimo vai ser de 2,5, no máximo 2,5, acima da inflação. Só que isso é muito pouco. Porque a inflação, ela tem. A gente faz uma média, né? A inflação é 6%, é 7%, mas essa é a média. Que vai ter coisa que vai subir 50%, vai ter coisa que vai subir 1%. Aí tu junta todas as coisas e faz uma média, né? Isso é o índice de inflação. Só que tu vai olhar a carne, sobe 30%, 40%. Tu vai olhar, enfim, alimentação de forma geral, mas cada coisa da alimentação vai subir de forma diferente. Então, só olhar para a média não adianta também. Porque se o custo do aluguel aumenta 20%, aí já é um aumento muito expressivo, o suficiente para o aumento do salário mínimo não acompanhar, entendeu? Crescimento industrial no primeiro trimestre de 1,3%, na OCDE de 0,1%. O senhor acha isso ruim também? Bom, o senhor acha, o senhor já deixou claro, o senhor acha o Milei, que está provocando desastre lá na Argentina. Não, está destruindo a Argentina, né? Ele está matando o próprio povo de fome. Basicamente.
cada 4 crianças argentinas, 3 estão passando fome neste exato momento, gente. O que o Milei está fazendo na Argentina, o choque que ele deu na economia, o desemprego absurdo que ele gerou de um dia para o outro, né? Tá fazendo. Ele é responsável por as pessoas passarem fome. Ah, mas estava ruim antes. Sim, mas tá muito pior hoje. Tá muito pior antes. Tá muito pior hoje. Não tem nem comparação. Que já deu errado. O senhor acha que é um exemplo? Se eleito, pretende aplicar aqui? Capaz de aposentadorias, fazer demissão em massa, mandar os Estados Unidos se virar com a sua dívida? É isso? Esse é o ponto? É isso que será feito? A política da motosserra? Não, o Brasil não está indo mal e o senhor sabe disso. E tem o problema fiscal, isso é verdade. Agora, o que tem a ver isso com a questão do Trump? Por que o senhor não fala do Trump? Por que o senhor não tem coragem de falar do Trump? Porque ele espera algo do Trump mais pra frente, né? E às vezes nem tão mais pra frente assim. Às vezes logo ali. Algo ele quer. Evidente, evidente. Porque todo esse núcleo do bolsonarismo tá na cola do Trump. Porque se o Trump tivesse sido presidente, se ele não tivesse perdido pro Biden, e ele fosse o presidente em 22, 23, a gente tava, ó. Porque ele, eu não tenho dúvida que o Trump iria apoiar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Uma tentativa de golpe por parte das Forças Armadas. Eu não tenho a menor dúvida. Não se esqueçam que eles fizeram literalmente isso em 64. Tinha um porta-avião na costa do Brasil, um porta-avião estadunidense, esperando o dia 1º de abril para ver se ia acontecer alguma coisa. Então não se engane. Sabe por que o senhor não tem coragem de falar do Trump? Porque o senhor decidiu radicalizar, o Tarcísio radicaliza, para tentar ser o homem do Bolsonaro. Ele não tem a confiança do bolsonarismo, os bolsonaristas não gostam dele, o núcleo duro. Acham que ele está fazendo o jogo do eu sozinho. No dia 29, na Paulista, ele ignorou o Supremo, que deixou o Bolsonaro furioso, e falou sobre eleição. No núcleo duro do bolsonarismo, esse negócio do Eduardo contra o Alexandre o colocava algumas cabeças de vantagem em relação a Tarcísio. Essa é que é a verdade. E ele resolveu tentar recuperar o seu espaço. Essa fala, isso tudo, e vai ter mais uma, é coisa de quem quer ser o candidato de Bolsonaro, e hoje não é. Eduardo está cavando outra coisa para ele, não será também, pelo visto. Nem vi de ninguém. Mas o Tarcísio, sabe por quê? Porque ele é moderado com moderados e é radical com radicais. E aí se pergunta, mas é o quê? Mas afinal de contas é o quê? Então aí... É fascista, é radical, né? Radical, é extremista. É isso que o Tarcísio é. E a gente não pode ter dúvida em relação a isso. É só ver a atuação da Polícia Militar no estado de São Paulo desde que ele entrou. A luta que eles fizeram contra a Polícia Militar utilizar a câmera. É evidente que esse cara não é moderado, ainda que ele tente parecer ser. Isso é verdade. Isso ele realmente tenta. Por quê? Porque eu sempre digo isso. Pô, o Tarcísio do lado do Bolsonaro é um intelectual. O cara é refinado, entendeu? Porque qualquer um perto do Bolsonaro, que além de burro é um ogro, qualquer um do lado do Bolsonaro vai parecer uma pessoa muito culta, muito refinada, né? Mas, assim, ele não deixa de ser fascista, ele não deixa de compartilhar da ideologia do bolsonarismo. ele sai com essa conversa indecente, indigna, não atendendo nem a convocação de aliados para que tenha uma decisão, no mínimo, não covarde, já que falar em coragem pode ser um excesso. E aí vamos para a AIDA 8? O que ele fez? Vai, menino, vai.
Ainda no evento em que entregou o primeiro trem da linha 6 laranja do metrô, Tarcísio disse que acredita que Bolsonaro será inocentado e que qualquer candidato do bloco de centro-direita dará o indulto e que isso será negociado. Primeiro, Centro-direita, como se ele fosse de centro. Ele falou muito como se ele fosse de centro-direita, né? Não tem nada de centro-direita, não. O Tarcísio é de extrema-direita. você está partindo do pressuposto que o presidente vai ser condenado. Eu Porque ele acredito, vai. né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro ele vai ser condenado. Existem provas suficientes para isso. Existe delação, né? E a delação no processo criminal, ela por si só, ela não pode ser elemento probatório, não pode ser prova sozinha para incriminar alguém, né? Para alguém ser condenado. Junto com o depoimento do delator, precisam acompanhar provas materiais. Aí vale conversas de WhatsApp, vale gravação de reunião, vale documento, né? Vale tudo que puder de fazer de prova documental, pericial, etc. Tudo isso está valendo, né? E isso definitivamente as próprias audiências de instrução que aconteceram, né, recentemente, do Bolsonaro, dos generais, os depoimentos mostrou muito bem isso. E não é apenas a delação do Cid, né? A gente tem documentos, a gente tem conversas de WhatsApp, e esses caras, sem falar que esses caras esses general, esses malucos do bolsonarismo, eles tudo burro, mano. Nossa, utilizava o WhatsApp pra tramar assassinato de pessoas, sabe? É um nível de amadorismo muito absurdo. Inocência do presidente, que ele vai conseguir provar a inocência dele ao longo do processo. Então, a primeira coisa, eu entendo que o presidente é inocente e vai ser inocentado. E aí não vai ser necessário indulto, né? E se for necessário, eu tenho certeza que qualquer candidato desse bloco de centro-direita vai dar o indulto, e esse indulto vai ser negociado, porque o que é importante agora, e isso vai ser visto como um fator de pacificação. Vamos deixar essa agenda de lado, porque tem uma agenda importante. A gente não pode afastar a agenda do Brasil. A gente não pode deixar de discutir reforma política, a gente não pode deixar de discutir longevidade, a gente não pode deixar de discutir financiamento do SUS, a gente não pode deixar de discutir as medidas fiscais que vão nos permitir avançar, a gente não pode deixar de discutir o aproveitamento das nossas competências, das nossas vocações, a biotecnologia, a questão da transição energética, a questão da economia do conhecimento. Então, tem muita coisa o Brasil se preocupar para dar um salto para não ser eternamente o país do futuro. Então, eu tenho certeza que é pacífico, que a gente precisa encerrar esse assunto para poder dar um salto com um país pacificado. Isso é fundamental. E aí é muito fácil quando a pacificação quando, né, quando tu pede pacificação, quando vocês que estão sendo presos, né, vocês que estão sendo investigados. Durante a ditadura militar, quando eram os comunistas sendo torturados, assassinados e com seus tendo seus corpos desaparecidos, aí não precisava de pacificação, né? Pacificação para quê? Mas agora que é no cu deles, aí eles querem pacificação. Espero que morra preso todos aqueles generais. Infelizmente, Bolsonaro não vai preso. Já falei isso em outro vídeo. Ele, por causa do estado de saúde dele, ainda se condenado, ele vai ter a prisão domiciliar decretada. Dificilmente ele vai passar uma semana no presídio, né? Ainda que devesse morrer lá dentro. Sabe qual é o nome chique para isso? Tartamudear. O senhor não sabe Chique nem o que mesmo. você está falando. E o senhor está atualizando a tática Maluf, aliás. Qual é, Reinaldo, a tática Maluf? Você pergunta uma coisa e eu respondo outra. Respondo o que eu quero, falo sobre o que eu quero, desando a falar. E atenção, eu não quero chatear as elites que acham que vai dar para fazer essas coisinhas, porque tem muita gente prometendo por aí, né? Não sei se é o caso do governador. Se eu for eleito, eu vou conseguir fazer o indulto sem trauma, porque eu vou conseguir negociar, porque eu tenho interlocutores no Supremo, porque não sei o quê. Não vai acontecer. Se der o indulto, será considerado inconstitucional. Só se antes do indulto, na pior das hipóteses, a pior das hipóteses é o seguinte: Tarcísio presidente e uma bancada de bolsonaristas no Senado muito grande.
Esse é o pior cenário possível. Porque é o cenário onde eles podem, que é o que eles querem, esse é o plano da extrema-direita para o ano que vem, é ter força suficiente no Senado para poder fazer impeachment de ministro do STF. É isso que eles querem. Eles querem fazer impeachment do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Flávio Dino, né? Então, é isso que eles querem para o ano que vem, né? E na pior das hipóteses é o que pode acontecer. É por isso que tem esse rolê de talvez se eu tiro essas pessoas eu consigo passar um indulto e o STF não vai declarar inconstitucional. Não vai acontecer. É isso que vocês acham que vai ser a pacificação? E outra, Pacificação, sabe o que é? É o meu. Na tua mão, irmão. pacificar com quem? Com um golpista? É isso? Pacificar com quem tentou, com um grupo, com uma articulação que tentou matar ministro, que tentou matar presidente, que tentou matar vice-presidente? Não, e eles fingem que isso não aconteceu, tá ligado? Eles simplesmente fingem que todo mundo sabe, né, porque tem. O inquérito já tá na internet, o inquérito da Polícia Federal, com as conversas, os caras no grupo de WhatsApp planejando matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. Eles fingem que isso não aconteceu, gente, que não tá na internet pra todo mundo ver. Hã? Não, não vai acontecer. Senhores endinheirados, qualquer um que prometa isso para vocês, dizendo que é pacificação, está mentindo. Porque não vai acontecer. Se essa é a condição, ai, que coisa linda, não vai acontecer. Outra, alguém que defende indulto para golpista, uma pergunta, porque muita gente falava de bolsonarismo moderado, né? É bolsonarismo moderado? Isso não existe, gente. Bolsonarismo moderado não existe. Bolsonarismo moderado são duas palavras que entram em contradição clara. Porque ou tu é moderado ou tu é bolsonarista, porque o bolsonarismo é de extrema direita. Ele não tem como ser de extrema direita e moderado ao mesmo tempo. Isso é impossível. Um cara que, diante da chantagem feita pelo Trump, ou faz o que eu quero, ou tome tarifa, se cala. Eles atacam tanto a China, principal parceiro comercial do Brasil. Alguém já viu o Xi Jinping falar ou faz o que eu quero, ou... Não. Evidente que não. Como dizem muitos, a China oferece ponte, aeroporto, porto. Mas, beleza, mas é importante a gente deixar muito claro uma coisa. A China ainda que de uma forma diferente, continua sendo um país imperialista. Sei que tem uma grande treta dentro da esquerda por causa disso, né? Uns dizem que é socialista, uns dizem que não é, outros dizem que é imperialista, outros dizem que não é. A China hoje é um país capitalista imperialista, que está na última fase de desenvolvimento do capitalismo, o imperialismo. A China é um país de capitalismo avançado. A China é um país que exporta capitais, que faz empréstimo a juros. Antes da União Soviética ser um país social imperialista, né, depois do revisionismo, depois que o revisionismo tomou conta, depois da metade do século, depois da metade da década de 50, a União Soviética, antes disso, ela fazia empréstimos a juros zero. Ela dava empréstimo para os países se desenvolverem, não para ganhar dinheiro em cima dos países, né? Ela fez isso com vários. Existem vários exemplos disso. Até o momento que ela começou a cobrar juros. Até o momento que ela começou a utilizar a exportação de capitais para ganhar dinheiro.
E a exportação de capitais é uma das principais características do imperialismo. E é isso que a China faz. É isso que a China faz no Brasil, é isso que a China faz no continente africano, é isso que ela faz no restante da Ásia. Ah, mas ela dá aportos, ela faz a negociação para ficar bom para os dois lados, entre aspas. Nunca tem como ficar bom para os dois lados. Isso é impossível. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Nesse tipo de relação capitalista, não tem. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Em vez de ficar fazendo chantagem. E é isso, né? A China, ainda que ela não utilize, por exemplo, que nem os Estados Unidos, a guerra para introduzir sua economia nos países, ela faz de outra forma, isso é evidente. Mas não existe capitalismo bom, ou não existe imperialismo bom e imperialismo ruim. Imperialismo é imperialismo. Imperialismo, inclusive, não é nem... A palavra imperialismo não é uma palavra onde existe um julgamento moral. Imperialismo é uma categoria do marxismo que descreve uma forma de sociedade capitalista avançada. E aí não importa se é a China, se é os Estados Unidos, a forma em que eles exercem o imperialismo, é tudo imperialismo. Como aquele delinquente. Fica com a gente. Aí o Tarcísio, ele errou. Mas é isso, então. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou, né, sobre toda essa treta do Tarcísio com as tarifas do Trump, né, se é culpa do Lula ou não, etc. Não esquece de se inscrever no canal, clica aí no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e tamo junto, falou, valeu!